Livro do Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número... Louvado seja Deus. Até o verso de número 12. Gênesis, capítulo 41. Verso 1 ao verso de número 12. Todos encontraram? Está registrado da seguinte forma: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiram do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou a todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó lhe contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. E cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estavam ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhes, e ele, contando-nos luz, e interpretou-nos os nossos sonhos. E cada um interpretou conforme os seus sonhos. Louvado seja Deus. Com esse versículo, nós vamos estar orando, vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco nesta noite, pedir ao Espírito Santo que venha nos direcionar e falar em nossos corações, segundo a vontade e o querer do nosso Deus. Todos precisam de oração? Vamos estar orando uns pelos outros, para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Querido Pai, Senhor, diante da Tua presença e da Tua face, nós estamos mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor, para juntos enaltecermos, bendizermos e glorificar o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha falar conosco, segundo a Tua bondade, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia e Teu grande poder. Fala em nossos corações, através desta palavra, para louvor e gratidão do Teu nome. É o que nós te pedimos nesta hora, certo da Tua bênção e da Tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, as crianças têm liberdade. Nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o sonho. Muitas das vezes, Deus fala conosco através de sonhos, através de visões, e às vezes nós não compreendemos que é Deus que está falando conosco.
A Bíblia, ela vai nos falar lá no livro de Joel, capítulo 2, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos teriam sonhos e visões. Então a Bíblia está relacionada, falando a respeito de sonhos e visões. E Deus ainda continua falando através de sonhos, Deus ainda continua falando através de visões. Quando nós olhamos para esta história da nação hebreia, do povo de Israel, nós vamos observar que quando Jacó, ele estava na terra de Canaã, a Bíblia vai dizer que era um período que eles estavam vivendo ali com a sua família na terra de Canaã. E ali estava Jacó com seus 12 filhos, vivendo naquela terra. E quando ambos estavam ali, José, que era o seu filho mais querido, segundo a história bíblica, sempre na família, o pai gosta de todos, mas tem aquele filho que chama mais a atenção do pai. Sempre tem aquele filho que está mais próximo do pai. E José, segundo a Bíblia, era um filho que o seu pai Jacó o amava além dos demais. Se fosse olharmos para os costumes judaicos, se fosse olharmos para a norma que teria que ser, quem deveria ser mais amado seria Rúben, que seria o filho mais velho, o primogênito, o primeiro que chegou na casa. E segundo o ensinamento judaico, o primogênito que tinha o direito da bênção, era o primogênito que era abençoado. Mas agora nós vamos olhar para esta história de José. Era o segundo de trás para frente, era o 11º filho, e o pai resolve abençoar o 11º filho. O que é isso, pastor? A lógica de Deus não é a lógica dos homens. Os homens pensam uma coisa e Deus pensa outra coisa. Às vezes alguém olha para você e pensa de um jeito, mas Deus está pensando totalmente diferente. E o que Deus está pensando acerca de você é o que é importante. Não é o que os outros pensam de você, mas sim o que Deus pensa de você, que é o importante. É o que Deus está pensando sobre a sua vida, que é o importante. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele vai fazer uma túnica de 7 cores para o seu filho José. Pensa bem, os irmãos já começaram a ficar revoltados. Vamos supor entre nós aqui, vamos pegar uma família maior, a família do irmão Galdino, por exemplo, tem vários filhos. O irmão Galdino vai lá e dá um carro para o Josué, e não dá um carro para os outros. O que vai acontecer? Todo mundo vai ficar olhando, por que o Josué? Por que o fulano? Por que o ciclano dentro da família? Quando dá para José aquela túnica, eles já começaram a olhar para José de uma forma diferente. Começaram a olhar um menino tão pequeno, um menino que não conhece nada ainda do trabalho que eles faziam, ele não conhecia do campo. Quando José ganha essa túnica, ele estava entre 16 a 17 anos de idade. 16 a 17 anos de idade na adolescência. O adolescente, ele não sabe o que ele quer da sua vida. Vocês já pararam para observar um adolescente? O adolescente, ele está procurando espaço e lugar para ele. Se você pegar um grupo de adolescentes, colocar uma carreira de cadeira de um lado e do outro e deixar só um espaço que dá para passar facilmente no meio dela, se você pegar os adultos e mandar passar no meio daquelas cadeiras, eles vão passar e não vai acontecer nada com a cadeira. Mas se o adolescente vir passar, ele começa a esbarrar numa cadeira, ele esbarra no outro, por quê? Ele está em desenvolvimento. Ele começa a esbarrar numa coisa, esbarrar na outra, ele está conhecendo o mundo que está à sua volta. E José, com seus 16 para 17 anos de idade,
Ele recebe de seu pai essa túnica. E quando ele recebe essa túnica de seu pai, ele começa a despertar entre os seus irmãos alguma contenda pelos próprios irmãos. E além do mais, a Bíblia vai dizer que eles estavam para ir para o campo, colher o trigo. Era a época de ir para o campo colher o trigo. E José tem um sonho, na véspera da colheita. Se fosse nos dias de hoje, nós íamos dizer assim, estava empolgado com o que ia fazer, não é assim? Quando você tem uma viagem, alguma coisa, você está esperando, você até sonha com aquilo. E José, ele tem aquele sonho, e ele levanta pela manhã, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vira para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, e vai dizer: ei, eu tive um sonho, eu sonhei, satisfeito em contar o que ele tinha sonhado. Todo mundo que estava ali queria ouvir o que José tinha sonhado. Aí ele vai começar a dizer: eu sonhei que nós estávamos lá no campo, colhendo o trigo, a cevada. Nós estávamos lá cortando os nossos molhos. Quando nós terminamos de colher o trigo, o meu molho ficou de pé, e todos os molhos de vocês dobraram perante o meu molho. Todos se inclinaram perante o meu molho. Aí os irmãos olhou para ele e falou assim: que é isso, José? A Bíblia diz que seu pai guardou o negócio em seu coração. Os irmãos de José falaram: que é isso, José? Você acha que você vai governar sobre nós? Você acha, você sendo o último, vai tomar a frente da família? Vai tomar a frente da casa? E começaram a criticar a José. Só que José, ele tinha um propósito de Deus na vida dele. Quando uma pessoa tem um propósito de Deus na vida dele, mesmo que alguns não queiram aceitar, no tempo oportuno, na hora oportuna, Deus vai fazer através da sua vida. Deus vai realizar através da sua vida. Mesmo que alguém olhe para você e diz assim: não pode, ele chegou ontem, ele é novinho. Mas quando Deus quer, ele não olha idade, ele não olha tamanho, ele não olha aparência, ele não olha a estatura, ele não olha o conhecimento, mas ele olha o que está dentro do coração. Se o coração está no centro da vontade de Deus, Deus começa a agir e começa a trabalhar através da vida daquela pessoa. José contou o sonho, os seus irmãos criticaram. Se fosse eu, ficava calado, não ia falar mais nada. Porque quando você fala alguma coisa para alguém, e alguém vem te pressionar, ou alguém vem te criticar, a nossa tendência é o quê? Ficar calado, esquecer aquilo, não falar mais. Só que José não, ele estava inocente. O que José estava falando, o que estava saindo do seu coração, era o que Deus estava mostrando para ele, era o que Deus estava falando sobre a vida de José. Aí a Bíblia vai dizer que ele tem outro sonho, ele vai sonhar de novo, e agora ele sonha mais grande ainda. Ele vai sonhar que 11 estrelas, o sol e a lua se inclinaram perante ele. Olha que sonho que é esse. Por que não 12 estrelas? Por que não 13 estrelas? Por que não 10 estrelas? Por que 11 estrelas? Deus estava mostrando para José: os seus irmãos vão ter que inclinar perante você. Vão ter que entender que eu estou sobre a sua vida. As 11 estrelas estavam mostrando os 11 irmãos de José. O sol estava mostrando que era o seu pai. A lua estava mostrando que era sua mãe. Então naquele momento, a Bíblia estava mostrando, Deus estava mostrando para José o que ia fazer através da vida daquele jovem.
Aí José acorda de novo, vai contar o sonho. E quando ele conta o sonho, os seus irmãos, a Bíblia diz que o odiaram ainda mais. Você já viu quando tem alguém que não quer ver o seu sucesso, que não quer ver Deus te abençoar? Você chega perto dele e fala assim: rapaz, eu vou comprar uma empresa, eu vou começar a trabalhar com isso, eu vou fazer assim, se assado. Aí quando a pessoa não quer o seu bem, ele fala assim: ah, isso não dá certo não. Ele já te desmotiva antes de você começar. Ele já chega e fala assim: que isso, rapaz? Fulano já tentou fazer isso, não deu certo não, não vai não. Não vai dar certo não. Era o que aconteceu com José. Os irmãos dele falaram assim: que isso, menino? Você acha que você vai governar sobre nós? Você acha que você tem autoridade para estar na minha frente e falar comigo? Era o que os irmãos de José estavam dizendo. Só que a Bíblia diz que seu pai guardou no coração, porque ele conhecia Deus. Ele sabia o Deus que estava falando com José. Meus amados, nós temos que entender que quando Deus está falando com alguém, ele pode ser uma pessoa até analfabeta, mas se Deus está falando com ele, Deus vai pôr palavra na boca dele, Deus vai dar direção para ele, Deus vai instruir ele para fazer conforme a vontade de um Deus todo-poderoso. Às vezes nós pensamos assim: não, Deus vai usar é quem tem conhecimento, é quem tem sabedoria. Nós sabemos, se nós podemos estudar, podemos adquirir conhecimento, é muito bom. Mas se nós não temos conhecimento, a Bíblia diz: pede a Deus que Ele dá. Ele vai te dar o conhecimento, Ele vai te dar a sabedoria, porque nós precisamos buscar da parte de Deus. Nós precisamos conhecer que é Deus que pode nos dar o impossível e coisa que nós não compreendemos sobre a nossa vida. Por que não dizer dos homens que nos fizeram estar aqui nesta noite? Por que não falar dos homens que passaram no passado? Pessoas que não sabiam nem ler direito, mas eram cheios da presença e do Espírito de Deus. Pessoas que iam ler no livro de Gênesis, ele chegava assim: vamos abrir no livro de Genésio, porque não sabiam soletrar, não sabiam falar as palavras de acordo. Às vezes ia dizer: vamos abrir lá no livro de Êxodo. Era a forma que eles conseguiam, mas quando falava, não era eles que estavam falando, mas sim o Espírito de Deus que estava falando através das suas bocas. Nós olhamos e vemos como que Deus, Ele age. Para Rúben, José não teria capacidade. Para Rúben, José não seria capaz. Para Simeão, José também não seria capaz de realizar aquilo. É dessa forma. Tem muita gente que olha para você e diz assim: ele não é capaz, ele não vai conseguir. Mas quando você chega, Deus fala assim: meu filho, é comigo, deixa que eu vou fazer. E Deus começa a te usar, e Deus começa a abençoar através da sua vida. Quando José conta o sonho, a Bíblia diz que os seus irmãos começaram a o odiar ainda mais. Aí agora o pai vai dizer para ele: você vai aonde os seus irmãos estão, vai lá e traz notícia para mim dos seus irmãos. Sabe por que os irmãos de José não gostavam dele? Vocês já leram lá o motivo por que ele não gostava deles? De José? Porque José, John, quando ele chegava lá, os irmãos tinham matado uma ovelha para comer. José chegava lá e falava assim: ó pai, eles mataram aquela ovelha, que o senhor estava guardando ela. Eles pegaram e comeram ela. José chegava lá e contava. Os irmãos não tinham coragem de falar: pai, nós matamos a ovelha e comemos. Eles não tinham coragem. Mas quando José chegava e falava, ele dava o relato do que estava acontecendo, do que era verdade, o que era sincero. Ele chegava e falava com seu pai, os seus irmãos o odiavam ainda mais. Aí José vai para onde eles estavam. Se não me foge a mente, me parece que eles estavam em Siquém. E quando José,
ele vai até Siquém, onde estavam os seus irmãos. Ele vai encontrar um homem pelo meio do caminho. Ele encontra este homem olha para ele e diz assim: eu ouvi os seus irmãos dizer que iriam para Dotã. Aí José sai de Siquém e vai para Dotã. Quando José está chegando em Dotã, de longe os seus irmãos o avisam. O texto bíblico vai dizer que eles dizem assim: lá vem o sonhador, lá vem aquele que sonha. E José vai aproximando dos seus irmãos, vai chegando até onde estavam os seus irmãos. Quando José chega ali, os seus irmãos começam a conversar com eles, e eles começam a maquinar, e dizer: vamos parar com os sonhos dele, vamos acabar com o sonho dele, vamos fazer ele parar agora, ele vai ter que desistir. E eles começam a maquinar uma forma de interromper a promessa e os projetos de Deus sobre a vida de José. O inimigo, quando vê que Deus está para te usar, quando vê que Deus está trabalhando através da sua vida, ele sempre vai levantar um empecilho para tentar te jogar no chão. Mas eu quero te dizer nesta noite, ele pode tentar te jogar no chão, mas saiba que há um Deus com as mãos estendidas sobre a sua vida. Há um Deus com as mãos estendidas para te levantar e poder te ajudar nos momentos mais difíceis. Quando José, ele chega ali, os irmãos disseram assim: José, vem cá. Eles pegam José, levam José até a beira de uma cisterna, um poço que era cavado no meio do deserto para encontrar água. Pensa bem, achar água no deserto, acha fácil. Irmão Zé, que mora lá na roça, para achar um poço artesiano lá na roça, na beira do coco, com 2 metros acha água. Mas se for um lugar árido, seco, com 2 metros você vai achar água? Não vai. 5 metros? Não vai. Eles gastavam furar entre 7 a 10 metros de profundidade para começar a encontrar água. E os irmãos de José vão pegar José e vão jogar dentro daquela cisterna. Eles disseram: vamos jogar ele aqui, vamos rasgar a sua veste, vamos matar um cordeiro, vamos pegar o sangue, vamos jogar sobre a sua veste, e vamos dizer para o nosso pai: uma besta fera o comeu e o despedaçou. Eles pegam José, jogam José dentro daquela cisterna, pensando que os sonhos e os projetos de Deus na vida daquele menino havia se acabado. Quando eles lançam e jogam, a Bíblia diz que um dos irmãos diz: não vamos matá-lo, vamos tirá-lo e vamos vendê-lo, vamos entregar para ele ir para uma terra distante, porque assim ele não vai nos perturbar, assim os seus sonhos não vão entrar sobre a nossa vida. E eles jogam José dentro daquela cisterna, e quando José cai dentro da cisterna, quem sabe, a Bíblia não fala, mas quem sabe José olha para o céu e diz assim: Deus, cadê o sonho? Cadê a promessa? Não é assim que acontece? Às vezes Deus usa alguém para falar com você, que vai fazer algo na sua vida, e de repente o inimigo chega e tenta te dar uma rasteira. Aí você olha para Deus e diz: Deus, cadê aquilo que o Senhor falou comigo? Cadê a promessa? E o Senhor disse que ia realizar sobre a minha vida. José lá dentro daquela cisterna, sabe Deus como José caiu lá, irmãos? 7 metros de profundidade, não é 1 metro, não é 2. José cai dentro da cisterna, e quando ele cai lá, ele quer ouvir Deus mostrar para ele em sonho novamente. Ele quer ouvir a voz de Deus novamente. Mas sabe o que Deus fala com José? Nada. Deus fica calado com ele. Deus não dá resposta. Não é assim? Quando você está passando na prova, quando você está na luta,
Quando você está sofrendo, você está dizendo: Deus, fala comigo, Deus. Me dá uma resposta, Deus. E Deus está calado com você. Deus não está te respondendo. Deus não está falando com você. Não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus não te quer bem. Ele está calado, sabe por quê? Você precisa passar por essa cisterna. Você precisa passar por essa prova. Você precisa vencer esta luta que você está passando. Você precisa vencer essa dificuldade que você está passando. Ele só está dizendo: a minha mão está sobre você, mas é você que vai vencer. É você que vai alcançar o seu objetivo. É você que vai chegar no seu propósito. É você que vai chegar no lugar a qual o seu coração deseja. Eu estou apenas do teu lado. Eu estou te guardando. Eu estou ao redor. Eu não deixo o inimigo te tocar. Eu não deixo ele te tirar da minha presença. Eu deixo você passar pela aflição. Eu deixo você passar pela luta. Mas quando você entrar dentro dessa cova, eu vou entrar junto com você. Quando você entrar dentro dessa fornalha de fogo, eu vou andar junto com você. Quando você estiver passando dentro do rio, ele não vai te afogar. Eu vou passar junto com você. Eu estou com você na sua angústia. Eu estou com você na sua tristeza. Eu estou com você no seu sofrimento. Eu estou com você sobre a sua vida. Porque os meus projetos, os meus sonhos não morrem assim. Os meus projetos, os meus sonhos não acabam do dia para a noite. O que eu tenho para realizar na sua vida, na hora certa, no momento certo, eu vou fazer sobre a sua vida. José estava lá dentro daquela cisterna. Quem sabe, Júnior, esperando Deus dizer assim: José, eu vou te tirar dessa cisterna. E Deus não fala nada. De repente, José vê uma corda sendo jogada dentro da cisterna. Os irmãos jogam uma corda e José vai subir daquela cisterna. Quando ele sobe daquela cisterna, José não tinha maldade no coração, irmão Zé. José quer abraçar os seus irmãos. Ele quer perdoar os irmãos que fizeram aquilo com ele. E de repente ele escuta um barulho. Moedas caindo. Ele vai escutar as moedas caindo e alguém dizer assim: aí está ele. Ele olha para trás. Os ismaelitas o pegam, o amarram e o levam como escravo. Às vezes é preciso cair dentro de uma cisterna. Às vezes é preciso ser um escravo para ver o agir de Deus. José vai sendo levado como escravo para uma terra que ele não conhecia, uma terra que ele não sabia aonde era. Alguém estava tentando acabar com os projetos, alguém estava tentando acabar com os sonhos daquele menino. Mas Deus, quando tem projeto, pode levantar o inferno inteiro. Deus vai cumprir o projeto na sua vida. Deus vai cumprir o que Ele falou com você sobre a sua vida. José vai lá para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele vai como um escravo. Vocês sabem, no Brasil me parece 100 anos que acabou a escravatura, mais ou menos. Mais ou menos, uns 100 anos atrás que acabou a escravatura, como é que chama a mulher lá que deu? Princesa Isabel, é mais de 100 anos, não? Dá mais de 100 anos, acho que dá mais de 100 anos. A princesa Isabel foi lá e aboliu a escravidão no Brasil. Um escravo, ele não tinha direito de nada. É só o Senhor que mandava nele. É o Senhor que mandava ele fazer. É o Senhor que mandava ele vestir. Era o Senhor que dava a ele o que podia dar. E José vai como escravo, irmã Graça. Quando ele chega lá no Egito como escravo, eles compram ele e levam para trabalhar como escravo. Quando ele vai para a casa de um dos chefes de Faraó, por nome de Potifar, a Bíblia diz que quando ele está ali trabalhando,
Deus estava abençoando a vida de José. Aonde ele colocava a mão, as plantas nasciam. Aonde ele punha a mão, as coisas fluíam. E Potifar começa a observar aquele rapaz. Ele começa a olhar para aquele rapaz e ver que há algo diferente na vida dele. Porque quando Deus quer fazer, pode te tirar daqui e te colocar lá no cafundó. Lá no cafundó Deus vai fazer. E quem estiver aqui vai ter que ver o que Deus está fazendo com você lá no cafundó. Vai ter que ver como que Deus é sobre a sua vida. Aí quando José está lá trabalhando, Deus prosperando, abençoando a vida dele, Potifar olha para ele e diz assim: não, você vai ser o meu mordomo. Você vai tomar conta de tudo quanto eu tenho. Toda a casa é sua. Dinheiro, você não vai fazer conta, é você que vai fazer compra. É você que vai cuidar da casa. Aí José começa a tomar conta de tudo quanto é do seu senhor. E Deus vai abençoando. O senhor já era rico, ficou mais rico ainda. Foi só prosperando cada vez mais através da vida de José. O diabo, quando vê que alguém está prosperando, que alguém está sendo abençoado, ele sempre quer dar um jeito de parar, de tentar impedir você de ser abençoado. Porque Deus te criou, irmão, é para você dar certo. Deus não fez uma pessoa qualquer. Deus, ele te criou para você dar certo. Ele criou sabendo que você vai dar certo. Tudo que você vai fazer vai dar certo, se Deus estiver na sua frente. Aí quando ele olha que José está prosperando, ele arruma uma cilada para tentar travar a vida de José. Só que José não andava na carne, José andava no espírito. Tem momento que é preciso andar no espírito. Tem momento que é preciso sair fora da carne, porque a carne vai fazer você falar coisa que não deve, vai fazer você fazer coisa que não deve. Mas quando você está no espírito, a pessoa pode tentar fazer o que quiser com você, mas no espírito você diz: o sangue de Jesus me cobre, me purifica de todo o pecado, e o diabo não tem poder sobre a sua vida. Quando a mulher intenta contra José, a Bíblia diz que ele larga a capa e sai correndo, entra dentro do seu quarto para não pecar contra Deus. Mas o inimigo, ele é sujo. Mesmo que você não faz nada, não pratica nada, 24 horas ele está te acusando. 24 horas ele está te acusando perante Deus. Por isso que você vai ver que quando os filhos dos homens foram ter com Deus, a Bíblia diz que Satanás também foi. E ele chegou perante Deus. Quando ele chegou, o Senhor diz: tem visto o meu servo Jó? Ele diz: sim, tenho visto. E o Senhor vai dizer: homem íntegro, homem puro, homem que não desvia da verdade. Ele vai dizer: certo, tem tudo. O Senhor dá tudo para ele. O Senhor entrega tudo para ele. Deixa eu tirar o que ele tem. O Senhor vê se ele não vai blasfemar do Senhor. Aí então Deus permite. Ele vai lá, tira os animais, tira os filhos, tira tudo que Jó tem. A mulher olha para Jó e diz assim: até quando vai ter essa integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Larga esse Deus, Jó. Você não está vendo que você não está conseguindo nada? Você não está vendo que as coisas não estão fluindo para você? É isso que o diabo quer fazer, irmão. Às vezes o problema vem, a luta vem na sua vida. O diabo fala assim: cadê o seu Deus?
Ainda chega aquele infeliz, que chega perto de você e fala assim: você não é crente? Você não serve a Deus? Por que você está passando por isso? Você tem que olhar para ele e dizer assim: nu, eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará entre a nação. José entra lá dentro do quarto. Quem sabe José estava pensando, quando o faraó chegar, quando Potifar chegar, eu vou dizer para ele: ó, Potifar, a mulher tentou-me, mas eu não fiz nada. Quem sabe José estava pensando isso. Mas quando chega, a mulher vira para o marido e diz assim: ó, aquele homem, e o Senhor colocou ele dentro de casa, ele tentou fazer mal contra mim. Em quem que o homem vai acreditar? Em José ou na mulher dele? Aí ele vai acreditar na mulher. Pega José, lança dentro de uma prisão. Quando ele está dentro de uma prisão, hoje quando se fala em prisão, a prisão hoje não é igual antigamente. Antigamente era na masmorra, era no subsolo, era no fundo dos palácios, era cheio de água, cheio de ratos, eram os lugares mais horríveis que se ficava. E José estava lá dentro daquele cárcere, dentro daquela prisão. E quando ele estava naquela prisão, ali, quem sabe José pensava assim: cadê o sonho? Cadê os projetos? Foi poucos dias, irmão, vocês já leram esse texto? Foi de uma noite para o dia que aconteceu isso com José? Vocês calculam mais ou menos quanto tempo foi isso na vida de José? Foi muito tempo, aproximadamente mais de 10 anos. José passando por prova e por luta. Deus, ele permite o homem e a mulher passar pela luta que ele consegue andar, pela luta que ele consegue levar sobre os seus ombros. Talvez você diz para mim assim: pastor, está pesado. Pode estar pesado, mas Deus sabe que você aguenta carregar. Deus sabe que você aguenta suportar. Ele não te dá nada que você não consiga carregar. Ele não te dá nada que você não consiga suportar. José estava dentro de um cárcere preso. Irmão, você já viu alguém preso inocente, sem ter feito nada? É a coisa mais horrível. Prisão ninguém gosta, ninguém quer estar em prisão. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos num culto. Eu sempre fazia culto na cadeia, quando tinha cadeia na cidade de Prados. Quando nós estávamos no culto, terminou o culto, o meu telefone tocou. Aí a pessoa do outro lado falou assim: pastor, corre aqui, que a polícia prendeu fulano. Aí eu assustei, tive que sair da cidade e ir na outra cidade. Quando eu cheguei lá, tinha pego ele preso, levou lá para o Mandengo, para a prisão lá. Quando eu fui até lá para poder entrar, não me deixaram entrar, não deixou ninguém entrar. E eu encontrei com uma policial na porta do presídio. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor é o pastor? Eu falei: sou. Ela falou assim: não preocupa não, eu sou crente, eu vou cuidar dele lá dentro. Eu vou cuidar dele, pastor. Eu vou levar mensagem para ele e vou trazer mensagem para ele. Se ele é inocente, ele vai sair daí. Ele não vai ficar não. O nosso Deus, ele é fiel. Aí passou alguns dias, veio a notícia que tinha que arrumar um advogado. Nós arrumamos. Com 15 dias, ele saiu da cadeia e não deu mais nada para ele, porque era inocente. Ele não tinha nada. Mas pensa, esses 15 dias preso, sem ninguém. José está lá dentro de uma prisão por não ter feito nada.
por causa de um sonho, por causa de uma promessa. Tem gente que está sofrendo por causa de um sonho e por causa de uma promessa, só que contou para a pessoa errada, falou para a pessoa errada. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Deus que ouve a sua oração, Ele vai mudar o seu cativeiro, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai trabalhar de uma forma extraordinária sobre a sua vida. A Bíblia diz que nem na prisão, Deus não abandonou José. E José agora ele podia, estava lá preso, o carcereiro agradou de José, ele pegou a chave, entregou na mão de José e falou assim: aqui José, ó, você tem liberdade de entrar e de sair, você abre e fecha, você visita qualquer um preso, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. Sabe o que Deus estava fazendo com José? Deus não respondia a ele, Deus não estava dando resposta às perguntas de José, mas Deus estava junto com José dizendo: eu estou te ensinando, eu estou te moldando para você ser um governador, eu estou te mudando para você saber conduzir o povo, para você saber levá-los aonde deve chegar. Aí José continua ali, a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que o copeiro, ele foi preso. Era aquele que pegava a taça do rei, com as uvas espremia e dava o suco de uva na mão do rei. Ele vai preso. O padeiro também vai preso. E estes dois, quando estão presos, eles vão ter um sonho na mesma noite. Todos dois, um mesmo sonho. Um sonha, o copeiro vai sonhar que ele estava com vários cachos de uva, e ele pegava aqueles cachos de uva, espremia no cálice de Faraó e entregava na mão de Faraó. O padeiro sonhou que havia várias espécies de pães que ele estava fazendo, só que as aves do céu desciam e comia os pães que ele fazia. Aí José chega na rotina matinal, como sempre. Quando José vai passando por prisão, ele chega na prisão destes dois homens. E eles vão olhar para José e vai dizer assim: nós tivemos um sonho. José fala assim: conta o sonho. Quem não quer ouvir sonhos? Aí eles vão contar o sonho para José. O copeiro conta o sonho. José, ao ouvir o sonho, o Espírito de Deus fala no coração de José: diga para ele que dentro de 3 dias ele vai estar no lugar dele novamente. Eu vou restituí-lo no seu lugar. Aí José vira para ele: é muito simples o seu sonho. Dentro de 3 dias Faraó vai te chamar e você vai entregar o cálice na mão de Faraó. É muito bom receber uma profecia quando é de bênção, não é? Já pensou alguém chegar perto de você e falar assim: prepara-te as tuas malas, porque eu vou te levar para Miami. Prepara as tuas malas que eu vou te levar, como é que chama aquele país mais rico lá? Catar, né? Catar. É muito bom. Mas se alguém chegar perto de você e falar assim: arruma a tua casa, porque tu vai morrer e não viverás. Às vezes nem acreditamos no profeta, porque uma palavra branda é melhor do que uma palavra dura. Aí quando José fala o sonho, o outro fala assim: opa, eu também tive um sonho, José. Empolgado, 3 coisas. Olha, eu sonhei que tinha vários cestos sobre mim, e as aves desciam e comiam. Quem sabe deu um nó na garganta de José, na hora de interpretar o sonho daquele moço. José para. Quem sabe o moço, a Bíblia não diz, mas quem sabe o moço falou assim: e aí José, qual é a interpretação do meu sonho?
E José vai dizer para ele: são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai pedir a tua cabeça. Tu vai morrer. Passa os 3 dias. Na manhã do 3º dia, chega os oficiais, pega o copeiro, leva para a presença de Faraó. Pega o padeiro e leva para ser enforcado. Olha o que José vai fazer para o copeiro: lembra de mim quando chegares na presença do rei. Eu acho que se fosse qualquer um de nós, com alegria de estar saindo da prisão, antes do rei perguntar, ia falar: ó rei, ó, tem um moço lá embaixo que ele precisa de sair de lá. Ele tem que sair da prisão. Ele é abençoado. Não é igual quando tem aquelas pessoas que é cheia da presença de Deus. Aí você fala assim: oi, você podia mudar para cá, rapaz. Você é cheio da presença de Deus. Você é cheio da glória de Deus. Só que a Bíblia diz que o copeiro, ele esqueceu de José. Você sabe quanto tempo que ele demorou para lembrar de José? Nós lemos aí. Não, nós lemos aí. 10 anos foi o tempo todo que ficou lá. 2 anos. Pensa bem, irmão Zé. Eu peço o Senhor para fazer um favor para mim. O Senhor vai lembrar só daqui 2 anos de mim. Era isso que Deus estava moldando a vida de José. Irmãos, eu trouxe essa palavra aqui porque Deus falou no meu coração essa tarde. Eu nem preparei versículo não. Deus mostrou para mim isso aqui nessa tarde. Eu falei assim: Deus tem uma palavra para alguém nesta noite. E quando eu observei aqui, Deus estava mostrando para José: José, não é no seu tempo, é no meu tempo, é na minha hora. Pode estar demorando para você, mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E mirraço e decanta labaxere com manabachai. O tempo dele não é o seu tempo. Ainda não é hora de você fazer o que está pensando em fazer. Ainda não é hora de você sair do local aonde Deus tem te colocado. O tempo é dele, a hora é dele, e no momento dele, ele vai fazer. Espera nele, confia nele, porque até hoje ele não deixou faltar o pão na tua mesa. Até hoje ele não deixou faltar a água na tua casa. Até hoje ele não deixou faltar o alimento, porque a mão dele está sobre a sua vida. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele, e quando ele quiser, ele vai fazer. Assim diz o Senhor. Ele irá fazer. Espera no tempo dele. Espera na hora dele. José fica mais 2 anos. Nabaço e decanta labachuricou manabachai. Ele vai ficar mais 2 anos dentro daquela prisão. Irmãos, eu acho que se fosse eu não aguentava. Mas Deus sabe o temperamento da pessoa. Deus sabe a capacidade da pessoa. E José fica ali os 2 anos. Quem sabe José dizia assim: ajudei a tantos e ninguém olha para mim. Coloquei muitos no lugar, em vez de me ajudar, me desprezam. Quem sabe José pensava assim. Mas o Deus que promete, ele cumpre. O Deus que fala, ele cumpre na hora certa. Aí Faraó vai ter um sonho, o texto que nós lemos. Ele vai ter um sonho. E quando ele tem um sonho, ele acorda a primeira vez das vacas. Ele acorda assustado. Não foi bem um sonho, né? Foi um pesadelo. Você já acordou de um sonho que você acorda suando? Ainda mais quando você sonha com cobra. Você está correndo, aí você não sai do lugar, a cobra está chegando, você está correndo e não sai, você começa a ter calafrios, a suar frio, aí você acorda.
Aí você vai dizer, graças a Deus, acordei. Era um sonho. Aí ele dorme de novo. Ele dorme e sonha com as espigas cheias e as raquíticas comendo as outras. Aí ele acorda apavorado. E o texto diz assim: era um sonho. Mas aquilo perturbou o coração de Faraó. Ele ficou perturbado com aquilo. Ele manda chamar os adivinhos. Os adivinhos vêm ali os astrólogos, todo tipo de cartomante que existia naquela época. Eles vêm e ele conta para eles o sonho. E dá um nó na cabeça daqueles homens, eles não conseguem interpretar. Aí o copeiro agora ele vai lembrar. Ele vai dizer assim, deixa eu achar o versículo aqui. Então falou o copeiro mor a Faraó dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Olha só, ele estava lembrando o que ele fez de errado. Pelo pecado dele, fez ele lembrar de José. Aí ele vai dizer: tem um hebreu, um jovem, lá dentro do cárcere, e ele pode interpretar o seu sonho. Aí Faraó vai mandar chamar José. Quando vai chamar José, José não está bonitinho igual o Jonas, de barba cortada, né, irmão Zé? Está até bonito agora, né? Arrumadinho. José não estava desse jeito, irmão Júnior. Ele estava barbudo. Ele não tinha uma roupa de grife, uma roupa para apresentar perante Faraó. Ele estava vestido com a roupa de carcereiro, de prisioneiro. Aí Faraó manda chamar ele. Para chegar perto de Faraó, tem que fazer a barba, tem que cortar o cabelo, tem que usar aquelas ervas que usa lá no Egito, mirra, aloé, vai falando aí, bálsamo, unguento, todo tipo de cheiro que quando o vento soprava, você queria chegar mais perto, porque o cheiro era agradável. José vai tomar um banho de especiarias. José vai se ajeitar, ele vai se arrumar para chegar na presença do rei. Sabe por quê, querido? Na presença do rei você não chega de qualquer jeito. Deus está te moldando, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está agindo sobre a sua vida. É para te moldar, é para te colocar na posição certa, é para te colocar na direção certa, é para te limpar do jeito que Ele quer, que na hora que você chegar, o aroma vai começar a sair, o cheiro vai começar a entrar, e você vai ouvir a voz do seu Senhor. Aí Faraó conta para ele o sonho. José vai dizer assim: o sonho é um só. São 7 anos de bonança que virão sobre a terra do Egito, mas também virá 7 anos de fome sobre a terra do Egito. Aí Deus dá uma inteligência a José. E José começa a falar: o senhor tem que fazer o seguinte, rei. Não é coisa do senhor se alarmar, não é coisa do senhor ficar preocupado, é só o senhor escolher um homem, aí no meio do seu reinado, que seja capaz de dividir a ração, o alimento, que colher nesses períodos de bonança, que vai sobrar. Se vão comer 3/4, come apenas 1/4, deixa 2 guardado, para quando vier esse tempo de escassez, vai ter alimento para todo mundo. Aí Faraó começa, quem sabe, olhar na sua mente. Vamos lá, tem o Potifar, tem o fulano de tal, tem o ciclano, aí começa a passar na mente dele. Aí ele diz assim: porventura, não és tu, José, que tem o Espírito de Deus, que é este homem a qual Deus tem escolhido para esta hora? Aí vai colocar José como governador da terra do Egito. Quando você vai olhar o governador,
Se formos olhar para o nosso país, são vários estados, né? Mas se fosse um estado só, o presidente é o primeiro, o governador o segundo, o prefeito é o terceiro e o vereador é o quarto. José é colocado como o segundo de toda a terra do Egito. E o mais interessante, que quando Deus promete, Ele cumpre de acordo com aquilo que Ele prometeu. Quando José é estabelecido como governador, sabe qual que era o costume do Egito? O faraó pegava a sua carruagem, colocava o governador em cima da carruagem, pegava um arauto. O que era um arauto? Uma pessoa que saía na frente, ele ia anunciando. Aí vem o governador de toda a terra do Egito, incline perante ele. Coloca José em cima daquela carruagem, e agora José vai andar pelas ruas do Egito. Quando ele vai andando, o arauto vai dizendo: aí vem o governador de toda a terra do Egito. Sabe quem estava lá? A mulher de Potifar. Sabe o que ela teve que fazer? Dobrar o joelhozinho, inclinar e prestar reverência para José. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. E aqueles que estão achando que você não vai ter que olhar e dizer: é fulano, Deus é com ele, Deus está sobre a vida dele, Deus está abençoando a vida dele, Deus está trabalhando sobre a vida dele. Passa os anos de bonança, José consegue guardar, aí vem uma fome sobre a terra. Jacó começa a sofrer a fome, o seu povo, a sua família. O que Jacó vai fazer? Pega os seus filhos, manda até a terra do Egito para buscar alimento. Eles vão buscar alimento, José conhece eles. Eles não conhecem José. Eles não dão a entender que é José. José dá a eles o alimento, eles voltam. Para me adiantar aqui, ele vai e coloca a sua taça dentro de um saco que eles estavam levando, coloca o dinheiro. Aí vai atrás deles dizendo que eles estavam roubando. Estou adiantando que é duas passagens. Dizendo que estavam roubando. E vai pegar Benjamim, querendo que trouxesse Benjamim para ficar com ele. Aí José então traz eles vêm para comer com José. E ele coloca eles assentados, um após o outro. O número das datas do seu nascimento. Vamos supor lá, Simeão, não, primeiro é Rúben, Simeão, Issacar, e foi colocando, cada um. Eles não perceberam que eles estavam sentados segundo as suas ordens. Quando Benjamim olhou, ele disse assim: nós estamos assentados conforme o nosso nascimento. Aí José chega, olha para eles e dá a conhecer que ele era o seu irmão. Mas sabe o que aconteceu? Quando José chegou, sabe o que eles tiveram de fazer? Inclinaram perante José. Os molhos inclinaram perante o molho menor. Então, querido, eu quero dizer para você, eu não estou aqui para brincar com você. Eu estou aqui para te dizer, o que Deus falou, Ele vai cumprir. O que Deus disse, Ele vai fazer. Ele tem o tempo certo. Ele tem a hora certa. O momento é dele. A hora é dele. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o sofrimento, qual é a angústia que você está passando. E eu quero orar, antes de nós cantarmos um hino, para tirarmos a oferta. Eu quero orar com você. Quem sabe você pensou esse dia todo dizendo: eu não estou aguentando mais. Eu não estou suportando mais o que eu estou passando. Deus está dizendo: eu estou trabalhando em seu favor. Eu estou agindo em favor da sua vida. Vamos estar de pé. Vamos estar orando. Alguns irmãos estão vindo na frente porque Deus tem falado no seu coração.
nós vamos estar orando em favor da sua vida. O Deus que fala, Ele ainda continua no meio do seu povo. Ele ainda continua no meio da sua igreja. E operando Ele, quem impedirá? Vamos estar orando em favor da irmã Cláudia, para Deus estar agindo e trabalhando sobre a vida dela. Rasga o seu coração perante Deus nesta hora. Fala o que você precisa falar com Ele. Ele está te ouvindo. Ele pode não estar te respondendo, mas Ele está trabalhando em seu favor. Querido Pai, Senhor, diante da Tua presença e da Tua face nós estamos. Nos colocamos nesta hora, ó Pai, para engrandecer, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Aqui está o Teu povo, Pai. Aqui está a Tua igreja, Senhor. A palavra a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, nós transmitimos. Ó Deus, eu quero que o Senhor venha estar dando consolo, conforto, venha estar agindo sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, que precisa de um toque do Senhor, e precisa da bênção do Senhor sobre a vida deles. Vai entrando em providência agora, Pai, agindo de uma forma soberana. O tempo é do Senhor, a hora é do Senhor. Mas eu peço ao Senhor, dá uma resposta para o teu filho, dá uma resposta para a tua filha, Senhor. E continue com as tuas mãos estendidas, abençoando, ó Pai, com toda sorte de bênção. Ó Deus poderoso, ó Deus tremendo e santo, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, é o que nós te pedimos nesta hora, certo da tua bênção, certo da tua vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar crendo na vitória e na bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos estar adorando o Senhor com o hino da nossa harpa enquanto